Boa noite, amada igreja, a paz seja convosco. Estamos iniciando mais um culto da família, um culto de domingo. Eu quero desejar a todos vocês, a paz de Deus, que nessa noite seja o momento de nós louvarmos e nós adorarmos o nosso Senhor. Amém? Eu quero iniciar, como sempre, lendo uma passagem que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 29. João, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 29. Nós queremos iniciar, a partir desse mês, falar um pouquinho sobre o Cordeiro Pascal. É um mês de Páscoa, então queremos falar algo sobre isso. João, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 29. Diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Amém? Feche teus olhos neste momento. Vamos orar. Vamos colocar esse momento na presença de Deus. Grande Deus e Pai, em Tua presença neste momento queremos louvar e adorar o Teu santo nome, Pai. Pai, te peço neste momento, Deus, aonde, Senhor Deus, este culto ao vivo está chegando, Papai. Eu peço neste momento que através do Teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar nos nossos corações, ó Pai. Deus, prepare todo este momento aqui, Senhor Deus, Papai, Deus amado, que aonde, meu Deus, os Teus filhos, a Tua igreja esteja reunida neste momento, Pai, possamos, meu Deus, dar, Papai, esse tempo para Ti, para adorar o Teu nome, exaltar o Teu nome e glorificar o Seu nome, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse final de semana. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Muito obrigado, Senhor, pelas vitórias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja do Deus vivo. Prepara o teu coração. Vamos adorar o Senhor. Vamos exaltar o Criador. Vamos nos preparar para aquilo que Ele tem nessa noite para as nossas vidas. Vamos louvar. Você que está aí com a tua família, você que está aí perto daqueles que você ama, mesmo você que esteja sozinho neste momento, mas ligado, mas não sozinho, porque Deus está contigo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, Igreja do Deus vivo, Igreja Quadrangular de Santa Quitéria. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida. A Ti eu vou clamar. Aleluias! E tudo está em Ti. Vamos cantar, aleluias! Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar.
Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, aleluias. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos Seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Senhor, te exaltamos e engrandecemos o teu nome. Santo, santo, santo és o teu nome, Senhor Deus. Peço-te, Senhor, nesta noite, meu Pai, peço-te, Senhor, a tua bênção e a tua graça sobre a tua igreja, Pai. Pai, neste momento, Deus, fortalece a tua igreja, fortalece a tua família, Senhor amado. Deus de glória, Deus de poder, neste momento, Senhor, cura, restaura, Senhor, levanta, papai. Pai, neste momento, muda, Senhor, a mentalidade ao Deus da glória. Muda, Senhor, meu Deus, a forma de ver o teu evangelho, de ver, Senhor, meu Pai, a tua vontade. Toca, Senhor, nos filhos, toca, Senhor, naquele marido, toca, Senhor, naquela esposa, ó Pai da glória. Deus
muda, Senhor, o que tem que ser mudado, papai. Restaura aquilo que tem que ser restaurado, Senhor. Transforma, Pai, a visão. Transforma o entendimento a respeito da Tua palavra, Senhor Deus, glória. Eu me rendo aos Teus pés, Senhor. És tudo que eu preciso para viver. Oh, que canção linda, igreja. Eu me lanço aos Teus braços. Isso é como uma criança que se lança aos braços do Pai. E ele sabe que ele vai se jogar, seja de cima do muro, seja de onde for, que o pai falar assim: filhos, pula. Ele vai pular, ele não vai pensar duas vezes, porque ele acredita, ele confia, ele tem segurança no Pai. Se o Pai abrir os braços, ele vai se jogar, porque ele sabe que no momento que ele pular, o Pai vai abraçá-lo. Confia no Deus, confia nesse Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Iniciamos este mês, igreja, o mês do Cordeiro Pascal. Nós somos acostumados a fazer a campanha do Cordeiro Pascal, da cruz, aonde nós recebemos aquele envelope, e dentro dele nós temos vários pecados, e ali, com o tempo, você vai orando nas suas devocionais, os teus momentos com Deus, e ali Deus vai mostrando no teu espírito aquilo que você precisa mudar, aquilo que está ali escondido, E hoje, devido a toda essa situação, não podemos fazer a campanha do jeito que nós gostaríamos de fazer, com os envelopes, com a nossa cruz, com a folhinha dos pedidos ali, e também as folhinhas dos pecados, mas isso não te impede de fazer isso. Isso não te impede de você começar, a partir de hoje, a orar nas tuas orações e pedir a Deus a direção, falar assim: Senhor, onde estou errando? Senhor, onde estou falhando? O Senhor é Deus, o Senhor é perfeito, Pai, e eu sou imperfeito, Papai. Se a minha situação não está boa, não é porque o Senhor está errando comigo, é eu que estou errando contigo. Não é o Senhor que está deixando a desejar nos projetos, nos sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. É pelo contrário, é nós que estamos errando em fazer a Tua vontade. Então esse mês é um mês de muita reflexão, igreja. É o mês que nós vamos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço em nome de Jesus, reflita juntamente, você homem sacerdote da tua casa, reflita nesse mês, o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cordeiro, que João, naquele momento, ficou até com receio de batizá-lo. Mas Jesus falou assim: João, eu tenho que se batizar, porque tem que cumprir a palavra de Deus. E ali você sabe da história, do contexto bíblico, que Jesus ali, ele desce as águas por João Batista, e quando Jesus ele volta das águas, os céus se abrem, desce uma pomba, uma forma simbolizando o Espírito Santo, uma voz do céu, a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em ti me comprazo, quer dizer, esse é meu filho que eu tenho prazer, eu estou me agradando no que ele está fazendo. E ali estava a Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos cantar mais uma canção, igreja. Deixa o teu coração aberto para o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Deus é a tua luz, aleluia. Louve a Ele, engrandeça a Ele, igreja do Deus vivo. Aonde você estiver nesse momento, diz glórias, diz aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Glórias a ti, ó Pai, Hosana, Hosana nas alturas. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está preparado? Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai. Igreja, neste momento, se você estiver perto da tua família neste momento, se você puder abraçá-los, se você puder chegar perto, papai, chega perto dos teus filhos agora nesse momento. Mamãe, abrace esse teu marido nesse momento agora. Em nome de Jesus, eu quero orar pela família, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela família do Senhor. Estamos nessa campanha que nessa
noite nós finalizamos ela no sentido da igreja e tudo mais, mas à medida que nós começamos a voltar para a nossa casa de oração, esta folhinha ela vai ficar dentro do baú, e aí nós sempre estaremos orando por vocês. Mas neste momento, vamos orar. Sacerdote, agora é contigo, me ajuda nessa oração, me ajuda agora a abençoar a tua casa. Mulher, você que aí, que é a mamãe, é o papai desse lar, dessa casa, em nome de Jesus, eu peço, você que está fazendo o papel de intercessora da tua casa, neste momento, coloque-se na presença do Senhor e vamos neste momento levantar um grande clamor em favor da casa, da família, para que em nome de Jesus, que o inimigo da família, o diabo, ele caia por terra em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Grande Deus e Pai, nesse momento, meu Deus, eu clamo, Senhor, em favor da casa, da família. Deus, nós temos uma consciência, Pai, que o inimigo da nossa alma, Pai, Deus, ele detesta, ele odeia a família, Senhor. Meu Deus, que o inimigo da nossa alma, Papai, ele não quer ver a bênção do lar, ele não quer ver os filhos, ó Pai, meu Deus, crescendo a roda da mesa, Senhor. O diabo, ele quer que os nossos filhos, meu Deus, fiquem à roda dos escarnecedores. Ele quer que nossos filhos, meu Pai, sejam fracassados, meu Pai, lá na frente. Mas em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, pela autoridade da sua palavra, meu Pai, nós cremos, meu Deus querido, meu Deus, na bênção da geração, a bênção geracional, Senhor. Eu creio, meu Deus querido, que todo mal, toda mentira do diabo, Senhor, que tem se levantado, Senhor, contra as famílias, ó Pai, que tem se levantado, meu Deus, contra o casamento, meu Pai querido, eu quero repreender neste momento, Senhor, pela autoridade da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Papai, que venceu, Senhor amado, o inimigo da nossa alma na cruz do Calvário, Senhor amado, e é em Teu nome, meu Salvador Jesus Cristo, que eu clamo em favor da família, a favor deste homem que está nos vendo neste momento, desta mulher que nesta noite está clamando pelo seu filho, pela sua filha, meu Deus, este homem que nesta noite está clamando pelo seu casamento, esta mulher, meu Deus, que chora, meu Pai, nesta hora, em favor da sua casa, em favor do seu marido, em favor dos seus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama, Senhor, a bênção, derrama, Senhor, a vitória, derrama, Senhor, meu Deus, a proteção, meu Deus, coloca, Senhor, a nossa casa, meu Pai querido, meu Deus, como o Senhor orientou, meu Pai, lá, Senhor, no Egito, meu Deus, queremos colocar, Senhor, no modo, meu Pai, simbólico, meu Pai, espiritual, Senhor, o sangue nos umbrais da nossa casa, Senhor, meu Pai querido, para a proteção, meu Deus, do sangue do Cordeiro, Pai, sobre a nossa casa, meu Deus querido, que nenhum mal, Senhor, meu Pai, meu Deus, caia sobre a nossa casa, Senhor, que nenhum espírito da morte, meu Pai, entre, Senhor, meu Deus, Papai, sobre nós, meu Pai querido, que a bênção do Senhor, meu Pai, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre o meu lar, meu Deus, sobre a da minha família, sobre a minha geração, como também eu quero profetizar a bênção sobre a tua casa, homem de Deus, mulher de Deus, abençoar a tua casa, ó jovem, que você que tem orado pela tua casa, em nome de Jesus eu profetizo salvação, libertação, restauração, em nome de Jesus.
o mal vai ter que cair por terra, a mentira de Satanás vai ter que ser descoberta em nome de Jesus Cristo. Eu creio na palavra profética, eu creio na promessa do Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio, nós cremos nisso, nós estamos fundamentados nisso, que Ele é o Cordeiro de Deus, que Jesus veio em carne para desfazer toda a obra do diabo, mas Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, aleluias, aleluias, arriscando a cédula que era contra nós, e está hoje à direita de Deus Pai, e Ele está ligado conosco, unido conosco, através da pessoa do Espírito Santo. Que venha Jesus, que venha Jesus na tua casa, que venha Jesus na minha vida, que venha Jesus na minha filha, que venha Jesus nos teus filhos, que venha Jesus, em nome de Jesus, na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Amada igreja, prepare um pouquinho aí a tua palavra, prepare um pouquinho o teu coração, porque Deus quer trazer algo muito, muito abençoado para a nossa vida. Eu quero assim trazer ao teu coração algo que Deus falou muito forte comigo, sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. O que seria isso, pastor? Que o sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de nenhuma fórmula humana de salvação. Não existe mais nenhum meio de salvação, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para nos trazer a salvação. Amém, queridos? Prepare esse teu coração nesse momento aí, para você receber uma palavra profética do profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Eu quero ler versículo 4 até o 9, até o 11. Mas eu quero ler alguns versículos numa tradução e os últimos versículos numa outra tradução, para nós podermos assim entender um pouquinho melhor sobre a suficiência de Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Melhorou. Amados, Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, ele vai trazer para nós uma visão profética, né, que Deus deu a Isaías há muitos anos atrás, né? Eu quero ler com vocês essa palavra, que é uma palavra profética, que diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Olha o versículo 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas, oh glória, o Senhor castigou o seu servo
fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Olha só, igreja. O Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. O 7 diz assim: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Versículo 10 e 11. Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, glória, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Feche teus olhos um pouquinho. Grande Deus e Pai, Senhor, neste momento, Pai, peço, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, neste momento, Deus, que o Senhor venha a falar ao nosso coração. Queremos, meu Deus, receber a palavra com uma água limpa, cristalina, pura, Senhor, que vem, Senhor, entrar em nossa alma, em nosso espírito, Senhor, e nos lavar. Tirar, meu Deus, tudo aquilo, Pai, que tem nos atrasado, que tem nos distanciado da Tua presença. Queremos nessa noite, Pai, receber a Tua gloriosa palavra. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em nome de Jesus, quando nós olhamos no contexto bíblico de Isaías 53, como eu falei, ele é um capítulo, ele tem uma visão profética dos sofrimentos do Messias, Jesus Cristo. E é interessante que esse capítulo 53, ele é tão poderoso, ele é tão grande, que dois grandes teólogos da Reforma, um deles, um grande teólogo, né, que é uma frase que eu peguei dizendo o seguinte: parece que foi escrito debaixo da cruz no Gólgota. Esse teólogo está dizendo que esse capítulo 53 parece que o autor estava ali, debaixo da cruz no Gólgota. De tão exato que é realmente essa mensagem. Para você ver como que é uma visão profética, né? Uma palavra que vem realmente de Deus, da boca de Deus. Martinho Lutero, quando ele estudava e traduzia a Bíblia do latim para a língua, né, alemã, quando ele estava estudando
esse capítulo de Isaías 53, em uma de várias frases que ele menciona, ele diz assim, ele afirma que todos os cristãos deveriam recitar de cor esse capítulo. Porque esse capítulo é o fundamento da fé cristã. Jesus, que se fez homem, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus Pai. O Messias, segundo o capítulo 53 de Isaías, mostra que ele se entregaria, ou entregaria a sua própria vida em sacrifício, tanto pelo povo de Israel, porque se inicia depois que Jesus ele é assunto aos céus. Você conhece Atos capítulo 1, lá no finalzinho mostra Jesus sendo assunto ao céu, quer dizer, subindo aos céus, e a partir do capítulo 2 que vem a descida do Espírito Santo, e a partir daquele momento o Espírito Santo começa a agir no meio da igreja. Então ali mostra, a partir dali, com os discípulos, essa profecia começa a ser cumprida. Começa ali, inicia com os judeus, e depois, mais lá para frente, você também conhece a história, ele continua através das viagens missionárias. Primeiro Paulo e Barnabé, e depois Paulo, que ele continua as suas viagens, e ali ele vai levantando os grandes homens de Deus, como Timóteo, Tito e outros, que realmente representa muito o evangelismo, a missão de Cristo. E é interessante, igreja, que quando eu vejo esse sacrifício de Cristo através da visão profética de Isaías, eu vejo aqui Deus, ou Cristo, ou melhor, a palavra de Deus se cumprindo o ministério de Cristo. Eu consigo aqui ver 3 pontos importantes em relação ao ministério de Cristo aqui. Primeira coisa, primeiro ministério de Jesus aqui, primeiro ministério de sacerdote. Aqui Cristo, ele vai ser o mediador entre Deus e os homens. Ele vai se tornar o sumo sacerdote. Hebreus, lá no capítulo 9, versículo 23 ao 26, ele vai dizer sobre isso. Vai falar sobre Jesus, que ele fez todos os atributos que um sumo sacerdote da geração de Arão fazia. Só que Jesus ele fez algo que nenhum da geração dos sumos sacerdotes pôde fazer e jamais vai fazer. É ser o verdadeiro Cordeiro. É morrer e ressuscitar. E isso tornou Jesus o grande sumo sacerdote. E hoje Jesus, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Não existe outro caminho. Não existe outra verdade. Não existe outra vida. O próprio Jesus, e isso é relatado em João 14,6, ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E assim, irmãos, eu vejo Jesus como o nosso sumo sacerdote. Esse elo, essa ligação entre os homens e Deus e os homens. Um outro ponto de ministério que eu vejo profético, que o profeta Isaías ele profetiza nesse capítulo 53, Jesus como profeta das nações. Jesus como profeta que ensinaria as nações. O próprio Isaías, nos capítulos anteriores, lá no capítulo 42, e um pouquinho mais, depois mais para frente desse capítulo 53, lá no capítulo 61, a partir do versículo 1, vai falar Jesus como o grande profeta.
aonde ele vai ser a boca de Deus nessa terra. E realmente, Jesus ele foi a boca de Deus nessa terra, o grande profeta. E o terceiro ponto de ministério de Jesus seria, segundo a visão profética de Isaías, ele seria o rei que reinaria sobre todo o mundo. Isaías, ele abre um contexto na palavra, lá no capítulo 9, versos 6 e 7. Capítulo 11 vai falar Jesus como rei. Capítulo 32 de Isaías que vai falar sobre isso. Então, o ministério que Jesus teria nessa terra, ele seria o sumo sacerdote, ele seria o profeta que ensinaria as nações, e ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ou o rei que há de vir. E diante dessa visão bíblica, desse ponto bíblico, eu tiro 2 pontos que são importantíssimos para nós entendermos esse tema chamado a suficiência do sacrifício de Cristo. Essa visão, né? Essa visão que tanto Martinho Lutero, como João Calvino, João Armínio, enfim, outros reformadores, eles foram trazendo ao longo da história para a igreja. E eu vejo 2 pontos. A primeira coisa, igreja, que você tem que entender e compreender na tua vida e na tua fé, que a suficiência do sacrifício de Cristo, ele é a coluna principal do Evangelho. Se você começa a ler a palavra dentro dessa visão, você vai entender que a palavra ela vai se completando, ela vai se encaixando quando você lê ela nessa visão do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você vai entendendo todo o sacrifício de Cristo lá na frente, desde o Gênesis, você vai entendendo até a cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus, e aí você vai vendo o resultado de tudo isso. Ou seja, o fundamento ou a coluna que sustenta todo o Evangelho é esse, a suficiência do sacrifício de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para nos salvar. Quem diz que não foi, isso é mentira. Quem diz que Jesus não conseguiu é mentiroso. O sacrifício de Cristo foi suficiente para nos dar vida e vida eterna. A coluna principal do Evangelho, ela está baseada, né, na morte e na ressurreição. Uma é ligada com a outra. Não tem como. Morte e ressurreição. Eles são ligados. E quando nós vamos para a palavra, você vai notar aí, pega a tua Bíblia aí e volta novamente para o texto de Isaías 53. Olha que interessante. Isaías 53, do versículo 1 ao 3, ele vai descrever, né, o profeta aqui, ele descreve de forma profética o ministério árduo e trabalhoso que Jesus teria na Palestina. Olha só, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima.
Um outro ponto está do versículo 4 até o versículo 7. Isaías, o profeta, ele descreve de forma real e em cores vivas os sofrimentos de Jesus agora no Calvário. Vamos lá para a palavra? Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele. Sobre quem? Jesus. A iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado. Ele não abriu a sua boca. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha que maravilha. O profeta, a partir do verso 7 ao 12, ele vai descrever agora de uma forma profética, agora, a sua morte e a ressurreição, mas também o trabalho de intercessão que Jesus realiza pelos pecadores como sumo sacerdote diante de Deus. Aqui vai descrever de forma profética a sua morte, a sua ressurreição, e aqui vai mostrar como Hebreus fala que ele se torna agora o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Ele foi oprimido, o 7 novamente, e afligido. E contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. 8. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, o 10, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. E por final, 12, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém, queridos? E esse ponto, esse contexto aqui, o autor de Hebreus, lá no capítulo 2, versículo 17 e 18, ele diz assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Propiciar.
porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E nesse ponto profético, Paulo, ele traz essa visão na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Paulo aqui, ele deixa bem claro que a bandeira principal de sua pregação estava fundamentada na crucificação de Cristo. Ele fala o seguinte, em 1 Coríntios 2:2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, Paulo também aqui deixa claro que o seu principal credo, o seu crer, a doutrina apostólica era o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo a palavra de Deus. Esta é o nosso fundamento, igreja. É a nossa coluna. O sacrifício de Cristo na cruz é a coluna do Evangelho. E eu coloco algo a mais. Gálatas 6, verso 14, Paulo diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, que eu seja orgulhoso, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só, igreja, que maravilha. A base, o fundamento do Evangelho de Cristo, do Evangelho cristão, é a obra salvífica de Cristo. A suficiência do sacrifício de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo funcionou. Deu certo. Amém, queridos? Deu tão certo que tem uma história lá no livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 27, depois você lê com mais tranquilidade, fala de um contexto, e o próprio Lucas escreve isso, ele fala sobre o eunuco da Etiópia, na carruagem, e ali estava Filipe, né, caminhando e meio que andando, meio correndo do lado dele, e quando Filipe ele olha aquele etíope ali, um homem importante da sua nação, lendo o profeta Isaías, bem no capítulo 53, lendo aquele versículo, aquele capítulo. E ele fez uma pergunta, quando ele olha uma água, né, o que me impede de ser batizado agora? E ali a gente vê que Filipe anuncia Jesus, explica para ele, porque ele estava lendo e não estava entendendo nada, e aí ele traz para aquele etíope, né, o significado real e verdadeiro da palavra profética de Isaías, e ali aquele homem ele é tocado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, e ele olha uma água, né, uma poça, um lago, alguma coisa, e ali na palavra diz que ele fala: o que me impede então agora de eu ser batizado? Felipe batiza ele, e aquele homem volta para sua terra, salvo, um servo e um filho de Deus. Olha que palavra poderosa. Isso significa, igreja, que o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente. É isso que o profeta Isaías, nesse capítulo, e ele está nos dizendo que o sacrifício de Cristo é suficiente. E um outro ponto que eu vejo dessa voz profética de Isaías no capítulo 53 é que a obra realizada por Cristo foi completa. Primeiro, ela é a coluna da fé, é a coluna do Evangelho, é a coluna do verdadeiro cristianismo. E segundo ponto, que a obra que Jesus realizou na cruz, ela não foi um pouquinho, ela não foi meia boca, ela não foi até um ponto e alguém agora
precisa se levantar como um Cristo, precisa se levantar como alguém dizendo, olha, estou aqui, Deus me levantou para terminar a obra de Cristo nessa terra. Tudo isso, irmãos, é mentira do diabo. O que a palavra nos ensina, quando você examina ela com uma certa honestidade, né? Uma certa honestidade, é que a obra de Cristo na cruz, ela foi completa. E eu coloco o seguinte, eu acrescento mais, que o sacrifício realizado por Cristo na cruz foi completa e suficiente para a redenção do pecador. Aleluia. Eu vou repetir. O sacrifício realizado por Cristo na cruz foi completo e ele foi suficiente para a redenção, para nos trazer a salvação, para nos trazer a vida eterna, nós, pecadores. E eu coloco que as igrejas, as denominações cristãs, não precisam acrescentar mais nada na palavra de Deus. Não precisamos tirar nada dela, não precisamos acrescentar nada dela, não precisamos colocar nenhum livro, nenhuma literatura para poder acrescentar alguma coisa, para reiterar a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, nós não precisamos acrescentar mais nada. O que nós precisamos fazer com essa palavra que você está nas tuas mãos aí, é proclamar ao mundo a obra redentora realizada por Cristo na cruz do Calvário. Não acrescenta nada e não tira nada. Não divide ela, não multiplique ela. Nada. Simplesmente Deus está dizendo nessa noite, proclame. Proclame essa obra redentora realizada através de Cristo na cruz do Calvário. Fala para as pessoas que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente. A obra da cruz, ela é completa. Não precisamos inventar. Não precisamos colocar os nossos jeitinhos humanos. Não precisamos colocar os nossos métodos, os nossos sistemas. Não, é simplesmente proclamar que a obra redentora realizada por Cristo na cruz foi suficiente. E eu vou ler Romanos, se você quiser abrir comigo, capítulo 10, a partir do capítulo 14. Romanos, capítulo 10, a partir dos versículos 14. Até o 17. Romanos 10, 14 até o 17. Olha que maravilha. É uma chamada de Paulo, né? Para os cristãos lá de Roma. Paulo manda essa carta, porque Paulo ficou impedido, era o desejo de Paulo, de viajar até Roma e proclamar o Evangelho, mas você conhece a história, né? Que Paulo só foi lá para morrer, para ser julgado e morto. Mas a carta de Romanos, ela é tremenda. A carta de Romanos foi uma carta que abriu o entendimento de Martinho Lutero. Então é uma carta assim poderosa. E aqui Paulo diz o seguinte, em Romanos 10, a partir do versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O 15 diz assim, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. O 16 diz assim, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, olha só, Paulo confirmando, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Isaías 53, verso 1. Consequentemente, o 17 diz assim, Paulo diz assim, consequentemente, a consequência, a fé, ela vem por ouvir a mensagem.
E a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, como as pessoas vão invocar aqueles que eles não creram? Como que eles vão crer se eles não ouviram falar, se ninguém fala? Como que as pessoas ouvirão se a gente não prega? E como pregarão? Ou seja, sem essas pessoas, como pregarão se elas não forem enviadas? Mas para que isso, primeiro temos que invocar para as pessoas crerem. As pessoas vão crer quando elas ouvirem falar. Elas vão ouvir quando a palavra ser pregada, e aí sim elas pregarão, porque elas foram enviadas. Então, igreja, Paulo termina dizendo o seguinte: a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em Colossenses, capítulo 2, verso 13 até o 15, Paulo resume para nós assim a obra realizada por Cristo na cruz. Olha que palavra maravilhosa. Se você quiser abrir também comigo, Colossenses capítulo 2, versículo 13, nós vamos ler até o 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, separados de Deus, Deus o vivificou, ou seja, deu vida, juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu. E aqui Paulo vai mostrar como que ele remove, como que Deus nos deu vida através de Cristo, como que Deus nos perdoou as nossas transgressões, como que Deus cancelou a escrita de dívida, a dívida que estava contra nós. Ele fala aqui, ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Em Hebreus 10, 11, 12, o escritor sagrado aqui, ele explica também a suficiência do sacrifício de Cristo. E é interessante esse contexto de Hebreus, que diz assim: todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Ou seja, todo sacerdote, o sumo sacerdote, eles faziam isso. Todos os dias os seus deveres religiosos, os cerimoniais, né? Enfim, a oferta de ovelha, de cordeiro, enfim, né? Como sacrifício a Deus para o pecado do povo. Mas estes nunca poderão tirar pecados. Aí o 12, o autor de Hebreus diz assim: porém, Jesus Cristo ofereceu só um. Olha só que interessante. Por isso, o autor está dizendo que o sacrifício de Cristo lá no Calvário, ele é único, é completo, é suficiente. Olha só o que ele diz. Ele está dizendo que todo sacerdote judeu cumpria os seus deveres religiosos, ofereciam muitas vezes os mesmos sacrifícios, cordeiro, rolinha, enfim, os mesmos sacrifícios. Mas esses sacerdotes judeus, eles nunca podiam tirar os pecados. Mas o autor está dizendo o seguinte: porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados. Um só sacrifício para tirar pecados.
uma oferta, o autor está dizendo, que vale não somente para agora, mas para sempre. E depois que Jesus ofereceu só um sacrifício para tirar os pecados, e essa oferta foi suficiente para tirar os nossos pecados, o autor diz assim, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Hebreus 10:10, lemos assim também, e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez. E olha só novamente, Ele vai falar, uma vez por todas do seu próprio corpo. Uma vez por todas do seu próprio corpo. Verso Hebreus 9:12 diz assim, quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício, que era o costume. Pelo contrário, Ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. E assim, igreja, deixando bem claro para nós, que primeiro, a coluna principal do Evangelho é a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Segundo ponto, a obra realizada por Jesus na cruz, ela foi completa. E assim, eu concluo nessa noite dizendo o seguinte, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi perfeito, ou perfeita, foi completa e foi suficiente para a redenção humana, para trazer o pecado, o perdão dos pecados para nós. E deixar bem claro, nada mais é necessário. Para trazer redenção humana, não há mais nada. Tudo foi consumado. Tudo foi feito. A obra de Cristo na cruz é suficiente. Se alguém tentar te convencer de outra forma, não acredite, porque a obra da cruz do Calvário, ela foi suficiente. Amém, igreja? E assim, eu termino com esse versículo de 1 João, capítulo 2 e verso 2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Louvado seja Deus. Feche teus olhos um pouquinho. Pai, neste momento, Deus, com muita gratidão, queremos declarar que a Tua obra, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, ele foi suficiente. Se hoje estamos aqui, papai, pela fé, Senhor, crendo que somos Teus filhos, crendo pela fé que temos a salvação em Cristo, a vida eterna, é devido à Tua obra na cruz do Calvário. Cremos, ó Pai, que o Senhor veio em carne para desfazer toda a obra do inferno. Caminhou, Senhor, por essa terra, pregou, ensinou, curou, libertou, expulsou, ensinou, Pai. Mas também foi levado à cruz.
foi levado, Senhor, ao Gólgota, carregou aquela cruz pesada e ali foi crucificado, levando sobre si todas as nossas maldições. O Senhor se fez maldito por causa de nós. Achávamos, como diz Isaías, achavam que aquilo que estava acontecendo ali é porque realmente ele tinha culpa. Ele foi crucificado ao lado de ladrões, de malfeitores. Ele foi colocado em túmulos dos ricos de José de Arimateia. Mas a tua palavra diz que ao terceiro dia, naquele domingo de manhã, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por a oportunidade que temos de louvar. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor, em nome de Jesus, que essa obra de salvação, esse sacrifício completo, esse sacrifício suficiente, que ele venha chegar, Senhor, a todos aqueles que precisam, Pai. A esses, meu Deus, que estão nos olhando agora, a esses, meu Deus, que estão, meu Pai, nos ouvindo, aonde, Senhor, meu Deus, Papai, meu Deus, esse vídeo está chegando, Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, toque, Pai, toque profundamente no coração, que possamos entender, meu Pai, que todas as riquezas dessa terra, meu Pai, não adianta nada, Senhor, meu Deus, com o fracasso da família. Não adianta, Senhor, conquistar o sucesso nessa terra. Mas Deus, chegar, meu Pai, no sucesso e ver que está sozinho ou está sozinha, rodeado de bajuladores. Deus, nesta noite, Pai, que possamos entender que a Tua obra na cruz é para salvar, Senhor, meu Deus, os corações, é para salvar as almas, é para salvar os casamentos, é para salvar a unidade, a comunhão do lar, é para salvar a Tua igreja, meu Pai, da mornidão, do descaso com o Teu Evangelho, com o descaso do Teu evangelismo, com a unidade da igreja. Meu Deus, a Tua obra na cruz do Calvário veio, Senhor, meu Deus, para fortalecer, meu Pai, o fraco, dar alegria ao que está triste, colocar, Senhor, meu Deus, o discernimento do Teu Espírito Santo, aqueles, meu Deus, que estão com sua mente confundida com as mentiras do inimigo da nossa alma, Pai.
que nessa noite possamos, meu Pai querido, declarar como uma só voz que a sua obra na cruz foi suficiente para nos trazer a vida e a vida em abundância, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, a todos, ó Pai, que nessa noite, meu Deus, tem aí, Senhor Deus, Papai, está junto conosco, a tua igreja está reunida, Pai. O teu povo está reunido, muitas pessoas, meu Pai, até fora, Senhor, meu Deus, Papai, meu Deus, dessa Curitiba, Pai. Muitos, meu Deus, em outros lugares do Brasil, Papai amado. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a tua igreja espalhada, Senhor, por todos os cantos desse Brasil, Papai, aonde, meu Deus, Pai, este culto está chegando, seja ele fora da nossa nação brasileira, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, possamos clamar, Pai, para que a nossa nação, meu Deus, se livra de todo vírus, meu Pai, que está cometendo, meu Pai, o mal nas vidas, mas também os vírus, meu Pai, chamado corrupção, os vírus chamado prostituição, os vírus, meu Pai, chamado, meu Deus, poder, meu Deus amado, a enganação, meu Deus querido, que o teu evangelho, de uma forma muito linda, clara, sem religiosidade, sem dedo do homem, mas um evangelho, meu Deus, simples, um evangelho do Senhor, um evangelho da cruz, ó Pai, seja pregada e propagada a todas as pessoas, ó Pai, que venha alcançar o verdadeiro evangelho, Pai, que está acima da religião, que está acima de dogmas, de costumes, meu Deus, de homens, Pai, que está acima, Senhor, de denominações. O verdadeiro evangelho da cruz seja a cada dia mais clara e evidente no nosso coração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Amém. Louvado seja Deus que você leva esta palavra ao teu coração. Deus abençoe a nossa igreja, nosso povo, os nossos pastores, o nosso conselho, o diretor local, nossos líderes dos grupos missionários, dos departamentos, dos ministérios, a nossa membresia, a nossa família quadrangular do Santa Quitéria, e vocês também que estão nos vendo nessa noite. Obrigado, Deus abençoe a todos, amigos que estão nos vendo de tão longe. Deus abençoe vocês pelo carinho, pelo respeito. Obrigado. Que esta palavra, que essa oração intercessória, ela chegue à tua vida, à tua casa, à tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero assim, antes de finalizar o nosso culto, eu preciso dar um recado muito importante. Muitos perguntaram, pastor, hoje seria a nossa ceia do Senhor, e como vocês viram, não. Então, o que eu peço para vocês é o seguinte, que durante essa semana, nós vamos ter o nosso culto de oração, na terça-feira, vamos ter o nosso culto abençoado, mas no domingo que vem, no dia 12, bem no dia que as pessoas comemoram a Páscoa, nós comemoramos o Cordeiro Pascal. A nossa visão é outra, a nossa visão é de Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós iremos fazer a nossa ceia domingo que vem. O que eu peço para vocês é que durante essa semana vocês preparem um pãozinho, preparem um suco, que nós, domingo que vem, vamos iniciar o nosso culto de ceia, normalmente, com louvor, com oração. Vamos ter a nossa palavra de Deus e depois nós estaremos juntos ministrando a ceia do Senhor. Eu aqui, com a minha família, você aí com a sua família, você aí na sua casa, onde você estiver, Você vai preparar o teu pãozinho, você vai preparar o teu suco da videira, ali o suquinho, e nós vamos todos juntos
participar domingo que vem, a partir das 19h30. Amém, meus queridos? Que Deus continue fortalecendo vocês. Continuaremos, como a gente já tinha dito, nós vamos continuar nas terças e nas quintas-feiras, das 9 até o meio-dia, estaremos na igreja dando plantão. Muitos, louvado seja Deus, que têm os seus compromissos com Deus, seus dízimos, as suas ofertas. Muitos me entregaram ali, me entregaram na igreja durante a semana que passou. Alguns vieram aqui na minha casa, entregaram no portão, e entregaram os seus dízimos e ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento, você que já entregou o seu dízimo ao pastor ou à pastora, você que já está com o dízimo e com a tua oferta preparada para entregar nessa semana, seja na terça ou seja na quinta-feira, ou se você estiver passando perto da casa do pastor aqui e você, se quiser entregar, ou você depois no particular aqui, você pode pedir a conta da igreja, para você poder você depositar o seu dízimo, ou você depositar a tua oferta, também vale também. Neste momento eu quero abençoar a tua vida de prosperidade. Você que já devolveu o dízimo e deu a sua oferta, você que está aí com o seu dízimo e sua oferta preparada para essa semana, devolver na casa de Deus, nesse momento segura aí, segura essa oferta, segura esse dízimo, que eu quero orar por você, eu quero te abençoar agora neste momento. Grandioso e poderoso Pai, Senhor, neste momento, papai, que eu coloco, meu Deus, todos os dizimistas e os ofertantes da tua casa, Pai. Senhor, o Senhor conhece o coração do dizimista, e o Senhor conhece o coração deste ofertante, papai amado. E Deus, eu peço, meu Pai, mesmo, Senhor, com toda a dificuldade, meu Deus, mesmo com um futuro breve, meu Deus, meio embaçado, Senhor, ainda, meu Pai, não sabemos ainda o que vai acontecer ainda, Pai, essa semana, Senhor, meu Deus, mas mesmo assim, Senhor, papai, os teus filhos, ó Pai, a tua igreja tem sido fiel, papai, no dízimo e na tua oferta, tem abençoado a tua casa de oração, Pai. E eu peço neste momento, meu Deus, como sempre, meu Deus, temos orado e temos colocado os dizimistas e ofertantes na tua presença, Pai, diante da fidelidade dos dizimistas e dos ofertantes da tua casa, Pai, da tua igreja, Pai. Eu peço nesse momento, Pai, Deus, consagra os dízimos, meu Pai, que já foram, meu Pai, deixados aqui, aqueles que, meu Deus, que estão preparados para ser deixados, e aqueles que ainda deixarão este mês ainda. Eu quero, meu Deus, papai, pedir a tua bênção, pedir a tua graça, pedir a tua provisão, pedir a tua prosperidade verdadeira, a tua prosperidade que está aqui, papai, que tem base na tua palavra, Senhor, não é essa teologia de prosperidade, meu Deus, a prosperidade verdadeira que tem base, Senhor, na tua palavra, e é essa prosperidade, Senhor, que eu peço que seja derramada, Pai, sobre os dizimistas e sobre os ofertantes da tua igreja. Abençoe a despensa, a geladeira, Deus, abençoe a casa desse dizimista, desse ofertante, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a semana de vocês. Em nome de Jesus. O que eu posso, eu digo para vocês, mesmo que muitas vezes a gente não está vendo muitas coisas até lá na frente, mas eu peço para você nesse momento, confia nesse Deus. Nós acabamos de pregar hoje uma visão profética de Isaías há muitos anos atrás, antes do acontecimento ali, dessa caminhada de Cristo pela Palestina. E tudo que aconteceu, tudo que Deus colocou através da boca do profeta Isaías aconteceu. O que isso quer dizer? Que Deus é fiel. Deus é fiel na sua promessa. Aquilo que sair da sua boca não volta vazia. Amém? Então confia nas promessas do Senhor, confia nos projetos que Deus tem na tua vida, creia
creia para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero neste momento finalizar com uma oração e também abençoar a tua semana para a glória do nosso Deus. Grande Deus e Pai, muito obrigado por esse culto dessa noite. Muito obrigado, meu Deus, aonde, meu Pai, esse vídeo e esse áudio chegou, Senhor Deus. Papai, que nos lares, nas casas, aonde quer que chegou, Pai, neste momento, meu Deus, eu peço, Pai, agora, Senhor, continue nos fortalecendo, meu Pai. Por mais, meu Deus, nessa situação complicada, meu Deus, desse vírus, meu Pai querido, mas eu quero abençoar a semana dos teus filhos, ó Pai. Meu Deus, aqueles que precisam vender, que consigam vender, Pai. Aqueles que precisam pagar os seus compromissos, que consigam, que tenham condições de pagá-los, ó Pai. Aqueles que têm causas, meu Pai, na justiça, que são direito deles, que são direito delas, ó Pai, em nome de Jesus. Mesmo, meu Pai, com toda essa dificuldade que o Brasil esteja passando, Pai, que a nossa justiça, Pai, continue funcionando, meu Pai, e Deus, que as portas sejam abertas, mesmo, meu Pai, nessas dificuldades que estão acontecendo, Pai. E Deus, eu peço, meu Deus, que a cada dia fortaleça, dê sabedoria, dê discernimento para a tua igreja, Pai, porque quando acabar todo esse mal de vírus, ó Pai, meu Deus, o mercado de trabalho estará precisando de muita mão de obra, de muitos profissionais, ó Pai, e que a igreja esteja preparada, que a tua igreja esteja preparada, Senhor Deus, para estar, meu Deus, recebendo, meu Deus, e abraçando, meu Deus, essas portas de trabalho que estarão se abrindo, meu Pai, no decorrer dos meses para frente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, neste momento, nos dê uma noite bem tranquila, um sono bem reparador, Papai. Tira toda a preocupação, tira toda a ansiedade, tira tudo aquilo, Pai, que nos atrapalha o nosso sono, meu Deus querido, nos dando uma semana abençoada, rica, próspera, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Receba agora a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai e a graça do Deus Filho e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém e amém. Fiquem na bênção em nome de Jesus. Amém e amém.